Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Meus irmãos, durante todo este ano e anos anteriores, no ano de 2018, eu estarei completando 18 anos à frente do ministério pastoral desta igreja. E quero dizer aos irmãos que eu me sinto muito amado aqui, muito cuidado. Eu e minha família toda temos nos sentido muito cuidados por esta igreja. Muito mais do que uma organização, esta igreja tem sido para nós uma família. Todos aqui sabem que nós deixamos nossos familiares há anos atrás para iniciar um ministério entre as comunidades de pescadores aqui do litoral da Bahia. E a promessa de Deus é que Ele supriria para nós centenas de irmãos e irmãs, e pais e mães, e foi isso que Deus fez conosco no decorrer de todos esses anos. E esta igreja é uma resposta de Deus, é uma bênção estar aqui junto com os irmãos. Muito obrigado por orarem, muito obrigado por tantas mensagens que recebi nesse dia do meu aniversário. Esse negócio do WhatsApp agora mata a gente, viu? Porque eu fiquei com cãibra no dedo hoje, de tanto responder as mensagens, tanta demonstração de amor, de carinho dos irmãos para comigo, como pastor desta igreja, e muito mais agora, completando 54 anos. Agora, irmãos, eu estou completando 54, mas eu sinto como se fosse 34. De vez em quando dói uma junta aqui, outra ali, a coluna, essa coisa toda, mas tem gente nova que também dói, não é? Então, graças a Deus por isso. E nesse apagar das luzes de 2017, eu quero trazer aos irmãos uma palavra que tem, de uma certa forma, falado ao meu coração, no meio de tantos ensinamentos preciosos da palavra de Deus. Eu acredito que esta palavra venha calhar neste momento em que encerramos um ano e iniciamos outro ano. Eu quero falar sobre o tempo e as mudanças. O tempo e as mudanças. E para isso vamos ler Lucas 17, a partir do verso 20. No texto diz assim: Jesus, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência, o quê? Exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Dir-vos-ão, ei-lo aqui, ei-lo ali, não vades, nem o sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito, seja reprovado por esta geração, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo suas coisas em casa, não desça para tomá-las. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer que a perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada, outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo,
ali se ajuntarão as águias. Uma outra tradução diz: onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres, não é? Nós estamos passando por um momento de mudanças. Estamos deixando para trás o ano de 2017, estamos entrando agora numa nova etapa, que é o ano de 2018. E a vida é assim, a vida é dividida por etapas, é marcada por etapas. Eu não sei se você já assistiu um desenho que eu acho fantástico, muito engraçado, de um indivíduo chamado Ogro Shrek. Já viu? Aquele desenho é fantástico, porque tem umas tiradas por ali, bem irônicas, que mostram muito da nossa realidade. E numa das discussões filosóficas dele com o burro, ele diz que a vida é como uma cebola, é dividida em camadas. Na verdade, o que ele estava querendo dizer é que nós vivemos etapas diferentes, etapas que são marcadas por mudanças, marcadas por rupturas, marcadas por recomeços, marcadas por novos projetos, novos objetivos nos mais variados aspectos. E uma simples observação nos mostrará que geralmente uma etapa não progride, não passa para outra, uma nova etapa não nasce se a anterior não se diluir, não se romper. Algumas dessas etapas finalizam-se com perdas, e perdas para nós, humanamente falando, irreparáveis. Mas elas dão à luz a novas etapas. Dois jovens, quando se casam, eles estão felizes porque querem começar uma nova etapa, mas eles vão romper com as etapas anteriores. A mamãe não vai estar lá, o pai não vai estar lá. A responsabilidade de sustentar a casa não é agora dos genitores, é deles. Eles têm que gerir esse novo momento. E depois eles decidem ter um filho. E quando essa criança nasce, no meio de toda a alegria, um mês depois, a mãe diz: eu preciso que alguém carregue esse bebê no colo, porque eu não estou suportando, é um peso. Os pais chegam para mim e dizem: pastor, o bebê acorda a noite inteira. E eu digo: é mesmo? Que coisa estranha. Mas quando você quer ter um bebê, você já sabe que você vai romper com outras coisas que você tinha. Um grau de liberdade na casa que não vai existir mais, até que ele se torne um adulto, e você se acostume com ele, e ele olhe para você e diga: pai, mãe, eu vou embora morar em outro país. E você tem que romper. São rupturas, são novas etapas que vão se iniciando. Essas rupturas às vezes são muito doloridas, especialmente quando elas envolvem a perda real de pessoas. Todos aqui sabem que este ano de 2017 nós perdemos algumas pessoas que amamos muito, e louvado seja Deus, elas estão num destino muito melhor, mas o nosso coração fica aqui rasgado, e continua assim, e vai continuar. São novas etapas que se iniciam, e uma tem que se encerrar para que a outra possa então começar. A cada ano nós encerramos uma etapa e iniciamos outra etapa. Foi Carlos Drummond de Andrade que disse: quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. E aí entra o milagre da renovação, e tudo começa outra vez, com outro número, com outra vontade de acreditar que daqui para frente vai ser diferente. É verdade, é exatamente assim que tudo acontece. E sabe, a gente precisa aprender a lidar com as mudanças. Primeiro, a gente não pode ter medo das mudanças. Elas são inevitáveis.
É simplesmente impossível tentar preservar um cenário aparentemente aceitável. E para nós, o cenário aceitável é aquela em que as rédeas estão nas nossas mãos, o controle está na nossa mão. Nós nos sentimos seguros quando nós lidamos com circunstâncias e nós sabemos o que fazer. Mas você já deve ter observado que, vez por outra, alguém tira o controle da nossa mão. E eu digo aparentemente aceitável, porque a história da humanidade já nos ensinou que o destino da nossa vida não está definitivamente nas nossas mãos, mas está nas mãos de alguém muito superior a nós. Alguém que está acima de nós. Por isso a gente tem que aprender a confiar e depender. Nós estamos encerrando um ano, tivemos algumas experiências, algumas difíceis, quem sabe alguns fracassos, algumas perdas, mas nós não estamos encerrando um ano desamparados. Nós temos um Deus que está sobre nós. E aí partimos para iniciar o próximo ano, e vamos ter que continuar lidando com as mudanças. Mas sabe, nem tudo tem que mudar. Esse é um outro lado dessa questão, é um outro aspecto. O fato da nossa geração presente, chamada de pós-moderna, ser tão volátil, tão inconsistente em relação aos princípios absolutos, e também o fato de nós vivemos em um mundo que é essencialmente tecnológico, que traz a informação ao nosso conhecimento de uma forma instantânea, essas duas coisas têm feito com que as pessoas percam a sua consistência e às vezes percam também a sua paciência. Você perdeu a paciência em 2017? Ela ficou lá para trás? Eu sei como é. Eu também perdi muitas vezes. É o nosso mundo, é o que se cobra de nós. E nós começamos a achar no meio dessa geração líquida que tudo tem que mudar. E passamos a desejar que as mudanças aconteçam o tempo todo. Nos acostumamos com esta ideia, tem que mudar, tem que mudar, tem que ser diferente. As coisas nos enjoam. O trabalho que nós oramos tanto lá atrás para Deus nos dar, agora enjoa. Tem que levantar de manhã para ir para esse trabalho. Orou tanto para ir para a universidade, agora ele fala, de novo, todo dia a mesma coisa. A casa enjoa, os amigos enjoam. Tem mulher que enjoa do marido, tem marido que enjoa da esposa. Ah, meu Deus do céu, como eu queria que essa mulher fosse diferente, como eu queria que esse marido fosse diferente. Nós enjoamos de nós mesmos, enjoamos da nossa aparência física, mais as mulheres do que os homens, com devida licença. Enjoamos da nossa aparência. Então você olha no espelho e diz, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar, eu tenho que ser diferente, eu preciso mudar, eu preciso mudar. Temos que mudar, mudar, mudar o tempo todo, e parece que quanto mais nós mudamos, mais insatisfeitos na nossa alma nós ficamos com os novos resultados. Eles não nos preenchem. E para mim isso é um sinal de que nós estamos trabalhando meio que fora do eixo, fora do propósito divino. Toda mudança que é concretizada fora do plano de Deus vai trazer para nós decepção, vai trazer para nós insatisfação e vai nos trazer também muitos problemas. Então, nesse texto, neste diálogo de Jesus com alguns dos seus discípulos e com algumas outras pessoas que estavam ao redor dele, inquirindo, tentando entender para onde exatamente essa humanidade iria, Jesus olha para esses homens e diz, lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se da mulher de Ló. O que é que há de especial na mulher de Ló que mereça esse destaque de Jesus? O que nós sabemos, o que marcou, o que estigmatizou a mulher, foi que ela é um protótipo de alguém que olha para trás. Foi isso que marcou a vida daquela mulher.
Num determinado momento em que o foco dela tinha que ser outro, ela volta para trás. Ela dá um passo atrás. E por que é que essa mulher olhou para trás? Quando eu leio aquela história de Gênesis, capítulo 19, e fico observando de perto tudo o que aconteceu com Ló, desde o momento em que ele deixa a casa de Abraão, e vai viver sozinho, e começa a fazer suas escolhas, e eu olho para a vida dessa mulher, eu tenho algumas sensações dentro de mim. Primeiro, eu tenho uma forte impressão de que esta mulher fincou âncoras no meio de uma sociedade corrompida. Eu vou repetir isso, porque eu acho que tem muita gente aqui hoje que precisa ouvir isso. Esta mulher fincou âncoras no meio de uma sociedade corrompida. É mais ou menos aquela velha história de alguém que não consegue se definir muito bem entre o que é sagrado e o que é profano. Então fica pisando os dois lados, tentando manter os dois lados. Eu quero ser um cristão, eu quero servir a Deus, mas ao mesmo tempo o mundo me agrada, e eu tenho tantas coisas interessantes e que são boas para mim, que trazem prazer à minha alma. E elas são excludentes. Se eu digo, vou servir a Deus, eu tenho que romper com o mundo. E se eu disser, eu vou amar o mundo, eu tenho que romper com Deus. São rupturas que geram escolhas. E a sensação que eu tenho é que essa mulher se apegou de tal maneira à sociedade de Sodoma e Gomorra, que passou a gostar do estilo de vida deles. Quem sabe ela firmou alguns laços. Talvez algumas mulheres com as quais ela tomava o chá da tarde. E aquelas mulheres não conheciam o Deus do esposo dela. Consecutivamente, o Deus dela. E ela vai se envolvendo de tal maneira que aquilo que poderia ser o mais fútil no meio da sociedade atrai essa mulher. Eu olho para o Brasil e fico pensando como o Brasil é conhecido. Nas reportagens, o Brasil é conhecido, é representado por Anitta. O Brasil é representado por Pablo Vittar, que aliás é a representação viva do universo feminino, pasme você. Isso é a nossa sociedade. A sociedade olha e diz, é isso que nós queremos, é isso que nós amamos, é para isso que nós queremos viver, isso nos preenche. Então vamos lotar os palcos, vamos lotar os shows, e vamos aplaudir essas pessoas, e vamos tirar do nosso dinheiro para sustentá-las. E ao redor de nós, infinitos detalhes de uma sociedade que se tornou há muito tempo absolutamente fútil e desnecessária, mas atraente. Então a primeira impressão que eu tenho dela é que ela era alguém que fincou âncoras naquela sociedade. Segundo lugar, eu penso também que essa mulher estava andando desalinhada do propósito de Deus para a vida do seu marido. E aí vem uma questão muito importante de se pensar, porque a Bíblia diz no Novo Testamento algo que a sociedade despreza, rechaça, desacredita, condena. A Bíblia diz para as esposas, vós mulheres, pode dizer, ai que dor, como é difícil pronunciar essa palavra, submissão. Vamos falar, mulheres? Vamos lá? 1, 2, 3. Ai, como dói. Por que que dói tanto? Porque a sociedade diz, absurdo, olha o que esse pastor está dizendo. Esse pastor não está dizendo nada, esse pastor está reproduzindo as palavras de um livro sagrado, o qual cremos que é palavra de Deus para nós. Então ele diz assim, vós mulheres, sejam submissas aos seus maridos.
E aí vem toda uma ideia de que o marido é um machista e essa mulher é uma Amélia, subjugada aos desejos dele. Não é nada disso. A palavra submissão é a junção de duas palavras compostas, que compõem uma outra. Então a ideia de estar debaixo de uma missão, estar debaixo do propósito de. A grande questão é que esta mulher estava desalinhada do seu esposo. Não havia unidade entre os dois. Ele tinha uma orientação de Deus, e uma orientação muito clara, porquanto Deus enviou emissários àquela cidade para conversar com Ló, porque Deus amava Ló, e Abraão, o tio, havia intercedido por ele, e Deus prometeu a Abraão que não destruiria Ló, e nem a sua família. E Ló recebe aqueles homens, e sabe que são emissários de Deus, e Deus fala claramente ao coração dele, e ele orienta a sua mulher e diz: vamos embora, arrume todas as coisas, nós temos que sair da cidade agora. Mas ela tem âncoras firmadas, fincadas na sociedade, e ela diz: não, por quê? Por que eu tenho que ir? Eu não quero ir, eu gosto desse lugar, eu gosto da minha casa, eu gosto dessa vida, eu gosto das minhas amigas, eu gosto desse universo. E ele diz: vamos embora daqui. Não. E ela quer ficar, o coração dela quer ficar. Ela está desalinhada com uma visão diferente da vida deste marido. Terceiro, me parece, tudo isso resultado de uma falta de intimidade desta mulher com Deus. Parece que essa mulher não conhece o Deus Todo-Poderoso, ela não conhece o Deus do seu marido. E por causa disso, ela o nega. Parece que esta mulher não tem o temor de Deus suficiente ao ponto de obedecer, e no momento de confirmar uma mudança, torná-la uma realidade, aprender a romper com o passado e viver um novo momento de Deus na experiência da sua vida. Pois bem, nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus está fazendo alguns alertas muito importantes sobre mudanças, e sobre mudanças definitivas, e sobre mudanças que não são meras modificações de aspectos sociais ou de cultura. Não, ele está falando de algo muito mais profundo. Ao findar de 2017, ao romper da madrugada, primeira madrugada de 2018, nós precisamos reter na nossa mente o que é que Jesus está falando, porque isso está relacionado ao fim de uma etapa e ao início de outra. Jesus não está falando do reino de Deus, porque é abordado sobre isso. Ele disse: o reino já está aqui, o reino de Deus não vem lá ou lá, o reino de Deus está entre vocês. Mas a vinda do dia do Filho do Homem será uma grande mudança, uma mudança que vai alterar toda a realidade, talvez a realidade da grande maioria de nós. O que é que precisamos saber sobre isso? Sobre essas mudanças que estão para acontecer? Eu vou lhe dar algumas dicas do texto. E se você estiver com sua Bíblia aberta, você vai me acompanhando ali, verso por verso. Primeiro, no verso 20, Jesus diz: o reino não vem com aparência exterior. Eu vou repetir isso: o reino não vem com aparência exterior. Por quê? Porque Deus não se encanta com invólucros, Deus não se encanta com casca, Deus não se encanta com aparência. Deus conhece profundamente o nosso coração, de tal maneira que quem quer que queira viver o reino só pelos seus aspectos aparentes, só pelo seu estereótipo, só pela sua configuração exterior, estará cometendo um grave equívoco na sua vida e na sua experiência. Você está aqui hoje, você veio aqui agradecer a Deus 2017 e veio pedir a Deus a bênção de 2018, sim ou não? Claro que sim. Mas você esteve durante os outros dias do ano fazendo isso? Ou é uma tradição? Dia 1º
eu vou pedir a bênção de Deus e a provisão de Deus para o ano seguinte. É a mesma coisa que quem veste a roupa amarela, a verde, a azul, a branca, cada uma delas tem um significado. O que cada uma significa? Nada, cores diferentes. Só isso. Porque depois que a pessoa tira a roupa e põe ela para lavrar, o que muda na vida? Nada. Absolutamente nada. Às vezes o culto do dia 31 é uma tradição. E ele precisava refletir algo mais profundo, algo que vinha acontecendo no decorrer de todo um ano, no coração, na alma. O fato de uma pessoa ter um aspecto de evangélica não significa que sua experiência espiritual seja real. Deus não se deixa levar por aparências, mas Ele olha o coração. Segundo lugar, no verso 22, Jesus diz que a vinda do reino será precedida por um sentimento de angústia. Som. Eu vou deixar outro aqui, eu de repente, não sei. Som. Vamos lá, foca aí. Jesus diz que a vinda do reino será precedida por um sentimento de angústia na alma, por um desejo de que isso aconteça logo. Está aí no verso 22. Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Eu não sei se você já passou por essa experiência na sua vida, de às vezes ser tão atormentado com algumas lutas, com algumas dificuldades no seu coração, ao ponto de você dizer assim: Jesus, volta logo. Já orou falando isso para Deus? Volta logo, Senhor. Volta logo, eu não suporto mais o que está acontecendo nesse país. Sabe quando na vida todas as coisas perdem sentido? Quando você olha ao redor e nada mais parece ter razão de ser. O caos está instalado, o absurdo impera na sociedade, livre, feliz. E você olha e diz: eu não aguento mais isso, eu não aguento mais isso. Não há nada que eu deseje mais na minha alma do que o retorno de Jesus Cristo. Quando uma pessoa chega nesse ponto, esse é um ponto importante da vida, é um ponto importante dessa ruptura, porque começa a fazer escolhas diferentes. Enquanto você não tiver esse sentimento no seu coração assim: eu preciso disso, eu desejo isso no fundo da minha alma, você não consegue viver em profundidade o Evangelho de Cristo nessa história. Terceiro, verso 23, Jesus diz que a vinda do reino será precedida de muito engano, de uma ação implacável de falsos profetas, de gente que vai estar pregando por aí, de gente que vai estar o tempo todo falando por aí: ele aqui, ele está lá. Jesus diz: não vá atrás deles. São falsos profetas, mas não são idiotas. São falsos profetas, mas são inteligentes. São falsos profetas e são carismáticos. São falsos profetas e são capazes de fazer milagres que podem enganar até os eleitos de Deus. Jesus diz o tempo todo que à medida em que essas coisas forem acontecer, o número de profetas, de falsos profetas, vai se multiplicar cada vez mais. Eles estão preocupados com eles mesmos. Eles falam de si com muito orgulho.
e eles fazem coisas estranhas, que parecem ser de Deus, mas não é de Deus. A vinda do Filho do Homem será precedida de muito engano e dessa ação implacável dos falsos profetas. Quarto lugar, verso 24, Jesus diz que este reino virá de uma forma instantânea, virá de uma forma repentina, virá sem chance de arrependimento, sem uma segunda oportunidade, sem chance de mudanças, como foi nos dias de Noé. O que é que eles faziam no dia de Noé? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Como foi nos dias de Ló? O que é que eles faziam? Comiam, bebiam, plantavam, vendiam, compravam, negociavam. E nessas duas ocasiões vem o juízo de Deus sobre eles e destrói a tudo e a todos. Jesus diz que a vinda do reino será de forma instantânea, o que implica dizer o seguinte: não dá para você esperar a semana que vem, não dá para você esperar para domingo que vem, não dá para você esperar para o ano que vem, não dá para você esperar até se formar numa universidade. Se você tem que ter vida com Deus, viva a partir de hoje, desse momento que você está vivendo, viva a partir de agora. Se há algo na sua vida que precisa ser abandonado, se há um pecado escravizador que precisa ser deixado para trás, faça isso agora, porque o tempo de Deus é agora. Jesus diz no verso 31, naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas propriedades em casa, não desça para tomá-las, não volte atrás, não se apegue a essas coisas. Quem estiver no campo, não volte para trás, não olhe para trás. Em quinto lugar, Jesus diz que a vinda do dia do Filho do Homem será precedida de arrebatamento. Está aí no verso 34, 35 e 36. Um será tomado e o outro será deixado. Estarão duas moendo, uma será tomada, a outra será deixada. Estarão dois numa cama, um será tomado, o outro será deixado. Estarão dois no campo, um será tomado, o outro será deixado. Parece ser estranho, mas isso vai acontecer. É uma promessa da parte de Deus. A vinda do reino será, portanto, precedida desse arrebatamento. E também Jesus diz no verso 37 que a vinda do dia do Filho do Homem estará dando seus sinais. Onde estiver o corpo, ali estarão os abutres, ali estarão os urubus. Você sabe disso, são evidências, são sinais de Deus de que grandes mudanças estão para acontecer. Você está preparado para elas? Eu realmente espero, irmãos, e oro a Deus, para que 2018 seja um ano muito abençoado na sua vida e na sua experiência. Peço isso a Deus, que os seus desejos estejam de acordo com a vontade de Deus, estejam em sintonia com a vontade de Deus, e se cumpram trazendo muita alegria ao seu coração e toda a sua família. Mas eu desejo muito mais do que isso para você. Eu desejo que o seu coração em 2018 esteja em alerta, em prontidão, preparado para que Deus cumpra na sua vida todo o propósito designado por Ele. Tudo aquilo que Ele desejou para você, que o seu coração esteja preparado neste ano. Porque eu não vou aqui fazer como muitos já fizeram no passado, marcar o dia da volta do Senhor, marcar o dia da consumação de todas as coisas. Mas pode ser que 2018 seja o ano da consumação de todas as coisas. Pode ou não pode? Claro que pode. Pode ser que esse seja o último ano das nossas vidas. Talvez a nossa redenção esteja agora muito mais perto, muito mais próxima do que nunca. Talvez o Senhor esteja já para voltar, para retornar, para chamar a igreja para si, para arrebatar a sua igreja. Portanto,
Não tenha medo das mudanças. Confie em Deus e esteja com o seu coração preparado. Como é que você pode fazer isso? Deixe-me encerrar aqui dando algumas dicas para você. Primeiro, logo ao raiar de 2018, tome a decisão de preservar a sua comunhão com Deus e alinhar os seus planos com a vontade soberana de Deus para a sua vida. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. No que você tem empenhado tanto seu tempo, seu esforço, sua vida, sua dedicação, seus estudos. Se você tem que fazer algo em 2018, preserve a sua comunhão com Deus Todo-Poderoso. Preserve a sua vida com Deus. Trate o pecado na sua vida, o que tem que ser tratado. Livre-se daquilo que pode escravizar você. Segundo lugar, trabalhe incansavelmente para a vinda do Senhor Jesus. Aliás, deseje isso. Peça para Deus, Deus coloque no meu coração um desejo pela volta de Cristo, porque se eu desejar a volta de Cristo, eu vou trabalhar incansavelmente para isso e consequentemente eu vou apressar a vinda do grande dia do Senhor. Você deseja que Jesus venha logo? Ou você é daquela turma que diz ainda não? Ainda não. Eu ainda tenho conquistas. Eu ainda tenho coisas que eu desejo. Você é desse tipo? Eu lamento dizer que se você for desse time, você tem perdido um tempão na sua vida e na sua experiência. Você ainda não entendeu em profundidade o que é uma alma ansiar, uma alma angustiada, dizer: Maranata, Jesus, volte logo. Eu quero que o Senhor volte e o meu coração está preparado para encontrar com o Senhor. Não é uma brincadeira, é algo muito sério. Terceiro, deixe as mágoas, aquelas mágoas que só atrasam a vida, que só fazem você andar para trás. Deixe essas mágoas em 2017, em nome de Jesus. Não leve elas para 2018. Se pessoas magoaram você, se pessoas foram injustas com você, se pessoas fizeram aquilo que você não esperava que elas fizessem, por amor a Jesus, por confiança no plano da redenção, perdoe essas pessoas. Agostinho, aquele monge que tanto escreveu sobre a fé cristã, certa vez disse: se você sofrer pela injustiça de um homem, perdoe-o logo, antes que hajam 2 homens injustos. Se você sofre pela injustiça de alguém, perdoe logo, antes que hajam 2 pessoas injustas. Quarto, pare de sofrer pelas perdas irreparáveis. Elas já se foram, elas já foram embora. Algumas coisas que nós vivemos no nosso passado e que foram muito importantes para nós, foram muito especiais para nós, passaram. E nós não podemos viver atrelados a ela o resto da nossa vida. Isso só vai nos atrasar. Por isso Paulo diz lá aos Filipenses: deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para receber o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deixe para trás. Deixe para trás. Você perdeu? Paciência. Novas conquistas virão e Deus vai abrir novas portas para você. Você não precisa viver o resto da sua vida lamentando as perdas do passado. Vença isso no poder e na graça e na suficiência do Senhor Jesus. Quinto lugar, decida ser tão generoso quanto Jesus nos ensinou. Mateus capítulo 10, verso 8, Jesus disse: de graça recebestes, de graça dai. Vamos falar juntos? De graça recebestes, de graça dai. Nada é mais profundo na nossa experiência com Deus do que aprender a generosidade, aprender a amar, aprender a abençoar, aprender a suprir carências, aprender a estar ao lado de quem realmente precisa. De graça recebestes, de graça dai. Sexto, não se mate para ficar rico.
Não se mate para ficar rico. Você realmente não precisa disso. Se Deus lhe der a graça de angariar muitos bens, louvado seja Deus por isso, mas eles não são seus. E você não precisa deles para viver. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus é suficiente para nós. Paulo diz: os que querem ficar ricos caem em laço, em concupiscências das mais nocivas, que submergem o homem na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e traspassaram-se a si mesmos com muitas dores. Não se mate para ficar rico. Trabalhe, seja honesto no seu trabalho. Entenda que o seu patrão não é aquele homem que está lá, que é o dono da empresa, que é o gerente. Ele não é o seu patrão, ele é um representante de Deus sobre a face da terra. O seu patrão é o Senhor Jesus. Então, quando você for para o trabalho, amanhã é feriado, mas no dia 2, não levanta assim: ai meu Deus, eu tenho que suportar aquele patrão de novo. Não. Você levanta e diz assim: esse dia o Senhor fez, aquele trabalho Ele deu para mim, eu vou lá e vou dar o melhor para o meu Deus, na figura do meu patrão que Ele está. Vai ser uma bênção. Trabalhe, mas não se mate. Você não precisa disso. 7, ame a sua família. Ame os seus familiares. Cuide dos seus relacionamentos familiares. Porque no fim de tudo, irmãos, vai sobrar a família da gente. Os amigos, muitos vão embora. Quem vai estar do lado da gente mesmo é gente do nosso próprio sangue. E se eles faltarem, Deus colocará outros no seu lugar. Mas ame a sua família, cuide da sua família, preserve esses laços familiares, porque no final a sua família vai sobrar. 8, ame a igreja de Jesus. Ame a igreja. Ela é uma forte expressão do reino de Deus sobre a face da terra. Lute pela igreja, seja um parceiro da igreja, defenda a igreja. Ela está o tempo todo sob ataque severo. Ame a igreja de Jesus. Dedique ao Senhor e à sua igreja os dons que Deus lhe tem dado. 9, pare de brigar com as pessoas só porque você quer que tudo seja feito do seu jeito. Pare de brigar. Pare de brigar. Nem tudo tem que ser feito do jeito da gente. A vida tem me ensinado isso em várias circunstâncias. Não tem que ser do jeito que eu quero. Às vezes o jeito que o outro quer funciona também. Não é o mesmo resultado. É um resultado um pouco diferente, mas também funciona. E às vezes nós vamos brigando com as pessoas e rompendo com elas e criando inimizades desnecessárias na nossa vida e na nossa experiência, quando deveríamos estar convivendo com as pessoas e aprendendo com elas a grande responsabilidade de amar e de estar junto, valorizando relacionamentos muito mais do que coisas. E por último, decida viver para Deus, por Deus e para a glória de Deus. Amém? Que neste ano de 2018 você possa viver para Deus, por Deus e para a glória de Deus. Paulo encerra a sua carta lá em Tessalonicenses dizendo assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que isso possa se tornar uma realidade na vida de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Nós vamos orar neste momento. Faltam 2 minutos para nós atravessarmos o ano e nós vamos encerrar este tempo orando. Eu quero pedir que os pastores venham aqui à frente novamente, por favor, que eles viessem aqui, para que nós pudéssemos encerrar este ano de 2017, agradecendo a Deus, tudo que Ele fez por nós. Quantos receberam a provisão de Deus em 2017? Amém. Quantos receberam a vida da parte de Deus? Amém. Quantos aqui foram salvos em 2017? Quantos foram convertidos? Louvado seja Deus. Quem aqui falou de Jesus em 2017? Quem testemunhou da sua fé? Graças a Deus. Quanta coisa Deus fez por nós. Quanta coisa Deus fez na nossa vida e na nossa experiência.
Então vamos orar neste momento, vamos colocar o nosso coração diante do Senhor. Eu quero convidar você a orar. Nós vamos nos ajoelhar aqui à frente. Se você quiser se ajoelhar aí onde você está, você pode se colocar de joelhos na presença do Senhor. Nós vamos orar pela sua vida, vamos orar pela sua família, vamos orar pelo seu trabalho, vamos orar pelos desafios que você tem a vencer, vamos orar a Deus pela sua saúde, vamos clamar a Deus por este país, vamos pedir que a misericórdia e a graça de Deus possam sustentar a nossa fé e a nossa experiência, que nós não venhamos a desanimar, mas que seja um ano muito abençoado e um ano de paz na presença do Senhor Jesus. Vamos orar nesse instante, queridos? Coloque o seu coração na presença do Senhor neste momento. Senhor, nosso coração se ajoelha na presença do Senhor. Nós te bendizemos, Pai, porque Tu estás aqui conosco neste momento. Senhor, quando nós enfrentamos neste mundo situações às vezes tão complexas, tão difíceis, a Tua palavra nos certifica de que o Senhor estará sempre conosco. Tu és o nosso pastor, nada vai nos faltar. Tu és o Senhor da nossa vida e da nossa história. Tu és o Deus soberano, onisciente, onipotente, onipresente. Tu estás aqui entre nós e nós bendizemos ao Senhor. E te agradecemos porque durante todo este ano de 2017, a Tua boa mão esteve sobre nós. E mesmo, Senhor, se nós enfrentamos situações difíceis, mesmo aqueles que enfrentaram situações bem dramáticas na sua experiência, o Senhor não deixou de cuidar deles. Eles continuaram vivendo, eles sobreviveram para a glória do Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua fidelidade nos acompanha. Nós te agradecemos porque o Senhor está perto de nós. Nós te bendizemos, Senhor, porque a Tua mão tem estado sobre a nossa vida e a nossa experiência. Então, por tudo que aconteceu no decorrer deste ano, nós exaltamos e bendizemos o Teu nome. E agora, Senhor, no limiar de um novo momento, no instante em que um novo horizonte se descortina diante de nós, como Teu povo, nós clamamos ao Senhor a Tua bênção e a Tua graça para este novo ano que se inicia. Pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe as famílias que estão aqui neste momento ajoelhadas diante do Senhor. Clamamos ao Senhor Tua graça, Tua misericórdia para aqueles que estão enfrentando lutas, crises. Oramos ao Senhor pela nossa nação, oramos ao Senhor por este país, que este ano vai eleger novamente um presidente da República. Deus, tem misericórdia do Brasil, Senhor. Nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, pedindo ao Senhor que nós sejamos cristãos sinceros, que a Tua igreja ame a Tua palavra, ame a Tua verdade, que nós possamos, Senhor, andar em fidelidade na presença do Senhor, para que quando esta nação, de maneira tão injusta, clamar pelo sentido da nossa fé, nós tenhamos a autoridade e o poder de Jesus Cristo sobre nós, para testemunhar do Senhor no meio da nossa nação. Guarda, Senhor, cada família aqui presente em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfrentando lutas, problemas familiares, aqueles que estão enfrentando questões de saúde, que estão enfrentando lutas, estão lutando contra diagnósticos médicos. Nós pedimos ao Senhor que Tu estendas as Tuas mãos, que o Senhor traga cura sobre o Teu povo, Senhor. Senhor, que o Senhor possa trazer equilíbrio emocional, que o Senhor possa trazer paz interior, que a nossa alma esteja satisfeita na presença do Senhor. Nós não precisamos de coisas, nós não precisamos de aparatos, nós não precisamos de bens, nós precisamos, sobre todas as coisas, da presença do Senhor. Nós sabemos que no Senhor nada nos falta, Senhor. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o Deus fiel, e nós queremos servir ao Senhor com fidelidade no nosso coração. Senhor, não nos permita viver uma vida cristã só de aparências, mas que nós possamos viver honrando ao Senhor, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Que a nossa experiência como crentes em Cristo Jesus
possa ser uma experiência real, genuína, de pessoas que amam a tua verdade, que amam a tua palavra, que nós possamos confessar aquilo que tem que ser tratado na nossa alma, e este ano seja um ano de grande avivamento espiritual sobre o teu povo, Senhor. Abençoa todos aqueles que aqui estão. Eu oro ao Senhor por aqueles que estão aqui nesta noite, mas ainda não entregaram seu coração nas mãos do Senhor Jesus. E peço ao Senhor que eles não esperem outras coisas acontecerem, mas que pelas simples evidências que lhes têm sido mostradas pelo Senhor, e por meio da tua palavra e da revelação do Senhor, eles possam entregar o seu coração e as suas vidas plenamente nas mãos de Cristo Jesus. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós celebramos com alegria diante do Senhor, nós confiamos no teu poder. Se o Senhor intenta retornar em 2018, o nosso coração vai estar preparado, aguardando ao Senhor. E se o Senhor não retornar, nós estaremos fiéis ao Senhor, cumprindo o teu propósito, cumprindo a tua obra aqui neste mundo, enquanto o Senhor nos der fôlego, Senhor. Guarda o teu povo, Senhor. Nós consagramos nossas vidas ao Senhor, nós consagramos nossas famílias ao Senhor, nós consagramos esta igreja ao Senhor, nós consagramos o teu povo nesta cidade ao Senhor, nós consagramos o Brasil ao Senhor. O Brasil não pertence às trevas, o Brasil pertence ao Senhor Jesus. E nós queremos, Senhor, que este país seja comandado por pessoas que temam o teu nome e andem na tua presença, Senhor. Abençoa cada um que aqui está nesta noite. Nós bendizemos o teu nome, nós celebramos com alegria em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus.